Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez em um programa Entretenimento Espiritual. Fico sempre muito feliz em poder partilhar com vocês tantos ensinamentos que aprendi da Santa Igreja, que aprendi com a vida dos santos e poder passar para vocês assim, de uma forma tão amigável, de uma forma tão familiar. Eu convido vocês hoje a juntos podermos aprofundar a essência do homem. Exatamente, o tema de hoje é esto vir, seja homem, seja pessoa. E aí a gente vai compreender melhor esse universo da criação de Deus que nos fez homem e mulher, que nos fez a sua imagem como a sua semelhança. Por isso te convido, permanece aqui comigo, vamos juntos compreender melhor a nossa essência, a nossa natureza humana e assim podermos também compreender melhor esse mistério de Deus que nos ama tanto. Eu sou o Padre Gabriel e esse é o programa Entretenimento Espiritual. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos ainda, nesse dia de hoje, a poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós vimos no programa passado que o amor de Deus é um mistério que é insondável. Porém, por ser um mistério, mesmo por ser insondável, isso não nos impede de podermos perscrutar, aprofundar, adentrar nesse mistério do amor de Deus. Exatamente. Hoje nós iremos utilizar bastante a Sagrada Escritura e entre os livros de espiritualidade que poderemos também dar umas folheadas, nós iremos focar bastante na Palavra de Deus e iremos compreender essa essência do homem a partir daquilo que a Sagrada Escritura nos ensina, claro, à luz da interpretação da Santa Igreja. Então, você que tem a Sagrada Escritura, eu peço que você pegue a sua Bíblia e vamos abrir em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 38. Mateus capítulo 22, versículo 38. Jesus diz assim: esse é o maior e o primeiro mandamento. Isso se referindo, claro,
É o primeiro mandamento da lei de Deus, que é: amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Jesus está falando, esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, continua Jesus, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente percebe aqui, meus irmãos, como eu havia falado no programa passado, que existe uma escada de subida, como degraus para alcançar um amor de Deus que é um amor perfeito, um amor que é formado por um tripé, onde eu amo a Deus, que é a coluna principal, amo o próximo, mas como a mim mesmo. Isso significa que para você amar o próximo como a si mesmo, você precisa se amar. Para você se amar, é necessário você se conhecer, saber quem que você é. E quando que a gente descobre quem nós somos? Bom, primeira coisa, não é indo a um psicólogo ou procurando um livro de autoajuda, não. Isso pode auxiliar, obviamente, não rejeito esses subsídios também. Mas a primeira forma para você dizer assim, eu estou começando a me conhecer, é amando a Deus sobre todas as coisas. Deus é a grande luz que ilumina a tua alma, que ilumina todo o teu ser, e iluminando o teu ser, você consegue descobrir aqueles cantos, que estão escondidos na tua vida, que até então você nem sabia que tinha. E esse conhecimento de si mesmo vai fazer com que você comece a se amar mais. Se você se ama mais, então você consegue amar mais o próximo. Como que é isso, Padre? Ora, meus irmãos, de forma muito simples é o seguinte: se você se ama, você não se ama com o teu amor. Quando a gente já aprendeu muito bem que quando você diz eu te amo, ali para o amor ser verdadeiro, o amor tem que ser de Deus, porque Deus é amor. Então, para você dizer assim, eu me amo, eu tenho que ter certeza que eu me amo com o amor de Deus. E essa certeza de amor que eu tenho por mim mesmo vai partir da intimidade que eu tenho com o próprio Deus. Ou seja, eu procuro a Deus sobre tudo. Eu procuro amar a Deus em todas as minhas ações, em todas as minhas palavras, todos os meus pensamentos. Eu quero agradar a Deus, eu quero colocar Deus acima de todas as minhas decisões. Quando esse amor estiver caminhando dessa forma, como um exercício de amor mesmo constante, aí sim você vai poder dizer, eu amo tudo aquilo e todos aqueles que Deus ama. E, obviamente, você amando a Deus, Deus não vai negar o seu amor por você. E isso vai significar que você vai se amar com o amor de Deus. Isso nós já aprendemos. Você que não assistiu o programa passado, eu peço, assista. Inclusive, todos os outros programas estão seguindo, como havia combinado desde o primeiro programa, estão seguindo uma espécie de itinerário de vida espiritual. Então não deixa de assistir os outros programas também, porque ali está seguindo uma linha reta, onde o objetivo é justamente chegar na santidade, na honra e glória do nosso Deus. Então, voltando ao nosso tema de hoje, quem que eu sou? Supondo que você já está procurando amar a Deus, que você já está rejeitando tudo aquilo que Deus rejeita, que está até mesmo odiando o pecado, porque esse ódio ao pecado também é natural daqueles que amam a Deus, porque você não pode servir a dois senhores, ou você ama um e despreza o outro, ou você vive uma vida completamente dúbia, complicada, difícil de ser compreendida. Então, a partir do momento que você começa a conhecer e amar a Deus, então você começa a selecionar as coisas da sua vida, porque você vai dizer assim, puxa vida, isso desagrada a Deus, Deus não ama isso na minha vida, e portanto eu tenho que afastar isso. Aos poucos você vai se conhecendo como Deus te conhece. A gente acha que a gente se conhece. Eu sou assim, eu me conheço. Não. Quando Deus olha para você, Ele olha como aquele projeto inicial que desde o início de tudo, desde a criação, Ele tinha para você.
É como que Deus fez o homem e a mulher. Fez a sua imagem e a sua semelhança. Os fez perfeitos. Isso é o que você é. Outra coisa é como você está. Existe um abismo de diferença entre algo que é e algo que está. Você pode estar no pecado, aí você pode até dizer assim, eu sou pecador por natureza, mas o projeto que Deus tem para mim não é ser pecador, é ser santo. Então você é chamado à santidade, você na essência é santo. Agora, por causa de algumas atitudes, acaba que você se torna um grande pecador, como eu, como você, por causa de infidelidades, por causa de tantas atitudes, de tantas escolhas erradas. Então a gente acaba selecionando na nossa vida aquilo que desagrada a Deus. Essa seleção das coisas na nossa vida, esse conhecimento interior a partir do olhar de Deus, se chama autoconhecimento, né? Aquilo que Santa Catarina de Sena vai falar também, mas claro, trazendo, resgatando tantos conceitos até filosóficos, né? De autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer você se perguntar, quem sou eu? Eu acredito que não existe pergunta mais difícil do que essa, né? Quando alguém chega para você e pergunta, quem é você? Na essência, quem que você é? Aí você para e fala assim, eu sou advogado, eu sou dona de casa. Não, isso é o que você faz, isso é o que você está, mas quem é você? Bom, pega novamente a sua Bíblia para nos ajudar a compreender quem que nós somos, quem que você é. Abra em Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 6. Jesus, corrigindo alguns fariseus com relação até mesmo ao divórcio, fez aquele famoso discurso, né, em que ele afirmava com veemência de que desde o princípio não era daquele jeito, ou seja, o divórcio não poderia existir dentro do coração de quem é temente a Deus, de quem ama a Deus. E Jesus responde assim, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse preceito, o preceito de despedir a mulher em divórcio. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus os fez homem e mulher. Ou seja, Deus, no início da criação, fez dois seres humanos que tinham gêneros diferentes, que tinham características diferentes, e deu o nome para eles de homem e mulher. Tá? A primeira coisa que a gente tem que compreender. Isso combate tantas ideologias no nosso tempo que diz que todo mundo é igual, né? Como se isso fosse uma verdade. Olha, se todo mundo é amado por Deus, isso é verdade. Todo mundo é querido por Deus e é especial aos olhos de Deus. Verdade, nesse sentido, todo mundo é igual, né? Mas na sua natureza humana, sabemos muito bem que cada um é cada um. Somos pessoas únicas. E seria estranho se fôssemos todos iguais, como muitos querem colocar na nossa cabeça. Mas para a gente compreender melhor isso, vejam, Deus nos fez homem e mulher. Há essa distinção. E antes de nos fazer com essa distinção, Deus nos fez como pessoa. Somos pessoa. Eu peço que vocês acompanhem bem esse raciocínio. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Tá? Deus nos fez como pessoa. Você que tem o seu caderninho de anotações, anota aí. Pessoa. Eu sou pessoa. O que é pessoa? Pessoa é um ser pensante, é um ser racional, é um ser inteligente. Você pode dizer, padre, mas eu sou tão burrinho, né? Não é nesse sentido de inteligência, não. Inteligência é no sentido de ser pensante, de ter capacidade de raciocinar as coisas. Você sabe o que é direita, o que é esquerda, ali você sabe o que tem que fazer. Enfim, diferente dos animais. Os animais não são pessoas.
Os animais não são seres pensantes. Os animais não são inteligentes. Eles agem por instinto. Então há essa diferença. Nós podemos dizer assim, mas a nossa natureza animal humana. Tá, temos uma natureza animal, mas além disso, nós somos seres racionais. Os animais são irracionais. Então Deus nos fez pessoa. Segundo ponto, Deus nos fez pessoa humana. Ou seja, natureza humana, diferente da natureza puramente animal, né? E Deus ama tanto a natureza humana que enviou o seu Filho para se tornar humano também. Deus se fez homem, Deus se fez humano. Entendendo isso, a gente compreende que, sendo homem, sendo ser humano, nós somos criaturas de Deus. Fomos criados por Deus, não somos autoconstrutores de si mesmos, não nascemos do nada. Deus pensou em nós, porque Deus é pessoa. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Deus é pessoa. E sendo pessoa, Ele pensou em nós. Ele nos projetou, Ele nos formou. E não nos formou de qualquer jeito. Tipo assim, eu vou colocar ali uma célula, aquela célula vai crescer, vai se transformar e aí ele vai se tornar um ser humano. Não. Deus nos pensou para sermos pessoa e pessoa humana. E terceiro ponto, aí vem o processo de construção do ser humano. Deus nos fez homem e mulher, fez diferente. Fez diferente. Todos nós somos pessoa, todos nós somos pessoa humana, e nesse ponto Deus fez uma distinção. Fez homem e fez mulher. A mulher, como lemos no livro do Gênesis, saída da costela do homem, da costela de Adão. No programa de hoje, nós iremos focar sobretudo na figura do homem, né? Então eu peço que as mulheres aguardem para o programa que vem, e aí a gente vai falar sobre a figura da mulher, a figura feminina. Mas como Deus fez primeiro o homem e tirou da costela de Adão e fez a mulher, então vamos falar sobre o homem. Aqui compreendendo também, claro, a natureza humana, mas sobretudo o gênero masculino, tá? Para a gente compreender então sobre essa figura do homem, peço que abramos a Sagrada Escritura novamente em Efésios, capítulo 5. Versículo 25. Efésios, capítulo 5, versículo 25. E olha só que interessante aquilo que São Paulo fala, né? Pulei até a parte polêmica, porque a gente deixa para a próxima semana, né? Mas vamos para o que interessa, sobretudo na figura dos homens. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Vou ler novamente. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Olha que belo, né? Maridos, amai as vossas mulheres. Primeira coisa, por que na Sagrada Escritura São Paulo vai falar maridos e não vai falar homens? Porque tem um dado aqui muito importante. Todo homem é chamado a ser pai. Todo homem é chamado a ser pai. Isso se torna evidente quando Jesus, o Filho, trata a Deus como pai. Pai nosso, Abá, pai, paizinho, meu pai. Ali trazendo à tona uma realidade um tanto obscura, né? Ou então obscurecida por tantas ideologias, sobretudo no nosso tempo. Então, homens, saibam de uma coisa, mesmo você que não é pai, você que pode ser padre, seminarista, religioso, vive a castidade, todos os homens são chamados a serem pais. Todo homem foi formado dentro de si por Deus para ser pai, assim como toda mulher é chamada a ser mãe. Agora, se tem filhos biológicos ou filhos espirituais, isso é outra questão.
Agora que todo homem e toda mulher foram chamados, escolhidos por Deus, pensados para ser pai e para ser mãe, isso é um fato, que não é somente biológico, fisiológico, mas também espiritual e psicológico. Se você conversar com qualquer psiquiatra ou psicólogo sérios, vocês vão ver muito bem que eles vão confirmar isso. Quando um homem ele tem algum trauma com relação à figura paterna ou à figura materna, ali ele carrega uma consequência enorme de problemas. Ele não consegue expressar toda a sua masculinidade da forma inteira ou integral, porque tem um bloqueio ali. Agora, quando um homem ele consegue reconhecer que dentro dele há sim essa paternidade natural, então tudo na vida dele se torna uma paternidade. Um cuidado, um zelo é diferente. E aí está o diferencial quando a gente fala assim que Deus fez homem e mulher. Homem para ser pai, a mulher para ser mãe. E desde o princípio, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne, feitos para a unidade. Então, maridos, ou seja, homens, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Eu pergunto para você que é homem, como que Cristo amou a igreja? Como Cristo amou a igreja? Com palavras bonitas? Também. Deus, Filho, constantemente declarava o seu amor à Santa Igreja. Mas como que Cristo mostrou que ama a igreja? Na cruz. Maridos, amai as vossas mulheres na cruz. Na cruz. E como que Cristo se entregou pela igreja? Simplesmente mostrando uma cruz? Não. Se permitindo ser pregado na cruz, morrendo na cruz, se sacrificando por amor à igreja. Que igreja? Quando você fala de igreja, você imagina uma igreja assim construída? Não. Ali é o templo que é também a igreja. Mas quando eu falo de igreja, eu falo de a igreja corpo de Cristo. A mulher é o corpo de Cristo, é a igreja. E o homem é a cabeça da igreja, é o Cristo. Olha que lindo quando a gente começa a pensar que é dessa forma que funciona, que essa distinção é importante para que ambos os lados sejam valorizados por aquilo que é de mais importante. Você não vai conseguir imaginar um corpo sem cabeça, é abominável isso. E nem vai conseguir imaginar uma cabeça sem corpo, você consegue até imaginar, mas não funciona. Está faltando algo ali. Então Cristo se fez dependente da igreja. É assim também quando São Paulo vai falar antes, mulheres, esposas, sede submissas aos vossos maridos, é nesse sentido, ou seja, estejam unidos à cabeça. Estejam submissos, estejam ligados, não façam as coisas assim sozinhas à própria conta, não, estejam ligados, mas deixamos as mulheres para depois, Semana que vem a gente fala sobre elas. Então, maridos, homens, vocês devem dar a vida. Faz parte da natureza masculina e paterna esse espírito de sacrifício. Mas no final do programa eu vou falar sobre as qualidades e as virtudes, mas no aspecto de qualidades em que um homem tem que se exercitar e tem que ter, senão perde a sua masculinidade. Então, pensa nisso, você que é homem está assistindo esse programa, você é chamado a ser cabeça, a ser Cristo. A igreja é a sua esposa, é a sua esposa. É papel fundamental do homem defender a igreja. Não que a mulher não defenda a igreja, claro que ela vai defender também, porque ela é a igreja. Esse sentido místico, alegórico que a gente está utilizando aqui para compreender as figuras masculina e feminina. Claro que ela vai se defender também. Mas, sobretudo, é o papel do homem, que é cabeça, defender o corpo. Defender o corpo. Inclusive, quando falamos de cabeça, falamos da razão, do pensamento, da inteligência. Não que o corpo seja ignorante e burro, não.
Vamos entender bem essa distinção, porque é papel do homem a defesa. É o guerreiro que está ali à frente da casa, da família, à frente da igreja, defendendo e protegendo o seu bem mais precioso. Isso é belo quando compreendido e vivido na própria carne, na própria vida. Então, quando se fala de cabeça, de racionalidade, de inteligência, a gente lembra muito até as guerras e brigas bíblicas, quando no Apocalipse nós vemos aquela grande batalha no céu, onde Miguel e seus anjos estavam lá, né? Quando fala de batalha, a gente já imagina assim, nossa, os anjos estavam com espadas, com bombas, sei lá, armas ali, lutando entre eles ali. Não, os anjos são seres inteligentes, inclusive a inteligência dos anjos é muito superior à nossa inteligência. Então a guerra que teve lá no céu foi uma guerra intelectual. Como assim, padre? Eles argumentavam com relação à verdade. Miguel e seus anjos tentavam converter o Lúcifer e os seus anjos de que ele é Deus. E quem como Deus, Lúcifer? E Lúcifer tentava convencer Miguel e seus anjos de que, não, peraí, tem uma coisa errada aqui, não, eu posso ser Deus também. Por que Deus está agindo dessa forma? E virou uma guerra intelectual, mas de alto nível. De alto nível. E quando fala que Cristo é a cabeça e nós, homens, somos essa parte tão importante do corpo místico da igreja, que é a igreja, então nós devemos sim defender, mas sobretudo conhecendo a igreja. E aí a gente compreende esse sentido de conhecimento bíblico, que é ter intimidade. O homem que não tem intimidade com mulher, o marido que não tem intimidade com sua esposa, não a conhece. E portanto não tem como defendê-la, porque você vai defender o quê? Se você não sabe aquilo que tem dentro dela. O homem que não conhece a igreja vai defender o quê da igreja? Por isso que a gente vê tantas seitas, tantas espécies de cristianismos falsos que tem por aí. E aí a primeira oportunidade vem doutrinas falsas, convence, pá, acabou. Conheci Jesus, agora a igreja católica é a Babilônia, está errada. Uma coisa que eu até dizia em uma live que eu fiz no sábado, eu dizia que se uma pessoa lesse o catecismo da igreja católica inteiro, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, os livros dos padres do deserto, os padres da igreja, os documentos da igreja, inclusive pós-conciliares, pós-concílio Vaticano II, eu tenho certeza absoluta que nunca deixaria a igreja, porque tem uma base, um fundamento tão forte, né? E aquilo ainda é pouco diante do grande mistério que é a igreja, que é o Cristo. Então, por isso que eu digo para os homens, se você quer defender a igreja, então, primeira coisa, conheça bastante ela, se aprofunde, se torne uma pessoa que tem fome, que tem sede do conhecimento da igreja. Pegue o catecismo e deguste aquelas páginas, até aquilo entrar no seu coração. As mulheres também, claro, elas têm que se conhecer. Isso aí a gente não precisa nem avisar, né? A mulher, ela tem que se conhecer. Se ela é chamada a ser igreja, aquela que se oferece também por amor, é a esposa amada por Cristo, que é a cabeça, então ela tem que se conhecer. Mas o homem, porque o homem se supõe que ele está fora, né? Nesse sentido, olha de fora para dentro, ele tem que conhecer a igreja para realizar comunhão com ela. E assim, à medida que ele vai conhecendo a igreja, ele vai se tornando cabeça. E essa cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Mas aí, afinal de contas, diante de tudo isso que eu falei até agora, você pode se perguntar, mas padre, afinal de contas, o que é ser homem? O que é ser homem? Então vamos lá. Abra novamente a sua Bíblia em 1 Reis, Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2.
Quando se aproximaram os dias de sua morte, Davi deu a seu filho Salomão estas instruções: Vou seguir o caminho de todo mundo, sê corajoso e porta-te como homem. Olha só, vou parar aqui. Davi estava morrendo, chama seu filho Salomão e dá para ele algumas instruções. E a primeira instrução que Davi deu para Salomão foi essa: Sê corajoso e porta-te como homem. E aí a gente entra no porquê do tema desse programa, estovir, baseado nessa frase aqui de Davi: seja homem, estovir, ser corajoso e porta-te como homem. E o que é estovir, padre? Bom, no sentido literal já falei, seja homem. Mas vir, o que significa isso? Vir, você pode associar com virilidade, ou mesmo pode associar com virtude. É o prefixo dessas duas palavras: vir, virilidade, vir de virtude. Mas você pode pensar assim: padre, mas é uma coincidência, né? Porque virilidade e virtude são duas coisas completamente diferentes. Não, não é coincidência. As duas palavras são originárias. Ou seja, virilidade, na verdade, é originada da virtude. E a virtude é originada da virilidade, né? De virilidade você compreende que é uma pessoa virtuosa. Ou seja, ser viril significa ser virtuoso. Então, quando Davi fala para Salomão, seja homem, ele está dizendo, seja viril, seja virtuoso, porta-te como alguém virtuoso, porta-te como alguém viril, seja homem, estovir. Olha que interessante. E ali falando para o seu filho, um pai falando para seu filho. Então anota no seu caderninho aí, ser viril é ser uma pessoa dotada de virtudes, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, né, como existe algumas ideias ou ideologias, né, de ser homem, ser viril é quebrar tudo, é falar de uma forma grosseira. Não, aquilo tudo digamos assim, de um modo geral, acaba sendo consequência de uma masculinidade, mas isso não define ela, porque uma pessoa pode ser assim e simplesmente pode não ser muito masculino em tantos outros aspectos, como por exemplo a coragem. O homem é chamado a ser corajoso, né? Vamos falar sobre a coragem também mais à frente, mas é próprio dele a defesa, a cabeça, né? Como aquela parte do corpo que é responsável pela razão, pelo intelecto, ele deve ser nosso instrumento de defesa, e não os músculos do homem, mas a mente. Os anjos, lembrem-se disso, fizeram uma guerra intelectual, né? Então é sobretudo aqui. Então ser viril, ser homem é ser virtuoso, tá? E Jesus, meus irmãos, diante de tudo isso, é a imagem perfeita e ideal do homem. Tanto que a gente pode dizer assim que Jesus é homem com H maiúsculo, né? Quando a gente vai falar de Jesus, homem, não vai colocar jamais, né? Até no senso teológico, não vai colocar jamais um H minúsculo, porque ele não é um homem, ele é o homem. A humanidade foi restaurada nele, mas também a masculinidade. Jesus é a imagem do homem masculino. Ou seja, o homem perfeito. Se você que é homem, está assistindo agora, quer saber como que você tem que se portar, como que você tem que ser masculino, então olha para Jesus. Olha para Jesus. E São José, padre, São José também. Mas São José, sobretudo, imitava as virtudes do seu filho. São José era um homem justo. Olha só, era um homem justo, vai dizer a Sagrada Escritura. Então todos nós, quando buscamos viver as virtudes, quando buscamos viver a santidade, nós devemos buscar os exemplos da virilidade de Cristo, que é uma virilidade perfeita. E sabe onde é que a gente encontra isso? Na Sagrada Escritura. Então abra aí, também em João, capítulo 19. João, capítulo 19, versículo 5. Bom, antes da gente ler esse trechinho aqui,
É interessante que em todos os evangelhos nós ouvimos sempre isso. Jesus é o Filho do homem, né? O Filho do homem. Então, revelando, claro, aquilo que ele é na sua essência, que é o Filho, né? Então, o Filho do homem, F com F maiúsculo, porque ele não é um filho qualquer, ele é o Filho, claro, o Filho de Deus, mas de natureza humana. Então, sempre o Filho do homem. E somente em um trecho dos evangelhos, em um trecho da vida de Jesus, nós vamos ouvir Jesus ser chamado de homem. E sabe onde é que isso se revela? Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: Eis o homem. Ecce homo. Eis o homem. Quem que disse? Pilatos. E que momento é esse que Jesus é chamado de o homem? Bom, ele havia sofrido a flagelação, havia sido coroado com agudos espinhos, havia sofrido a humilhação dos carrascos, havia sido revestido de um manto de púrpura, mas não por uma dignidade que era reconhecida jamais, mas por uma humilhação mesmo, porque diziam já que ele é o rei dos judeus, então vamos colocar um manto nele, ali é para uma humilhação. E ali naquele momento Jesus é chamado de o homem, o único momento, o homem. Sabe o que significa? Que essa é a imagem do homem. Se você quer procurar qual a imagem que você tem que ter para mostrar a sua masculinidade, olha para essa imagem aqui, representa isso muito bem, né? Peço até que a produtora depois foque bem nessa imagem, para que a gente tenha bem gravado dentro do nosso coração qual é a imagem do homem. Do homem. Ah, padre, então a gente tem que se mostrar assim para as pessoas, colocar uma coroa de espinhos bem bonita na cabeça? Não é nada disso, né? É a imagem do sacrifício, do sofrimento, daquele que se entrega, que se doa por amor à igreja, por amor àqueles que ele diz que ama e aí prova que ama. Né? Às vezes a gente vê uma espécie de masculinidade estranha, né? Onde os homens se preocupam com o seu exterior, com sua beleza, com a sua higiene, com, sei lá, com sua veste, a sua roupa, com a moda, com a fama, com os músculos para querer atrair a mulher. Vejam que ridículo. Enquanto Cristo, que é a cabeça da mulher, ou seja, da igreja, do corpo místico, do seu corpo místico, conseguiu atrair a igreja simplesmente pelo fato de ele ser verdadeiramente homem, ou seja, doando a si mesmo por amor a ela, por amor à igreja. Essa é a imagem do homem. Eu digo para você que me escuta agora, você que me assiste, você que é homem, se você quer conquistar uma mulher, você que é solteiro, né? Quer conquistar, a primeira coisa que você tem que fazer não é se arrumar todo, essa é a segunda coisa, né? Pode até se arrumar, né? Claro que de um jeito bem masculino, né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é provar para ela que você está disposto a doar a sua vida por amor a ela. Senão, não adianta. E você que é mulher, que está solteira e está pensando em casar porque é tua vocação matrimonial, se você quer procurar um homem, não procure um homem que para você é bonito, para você é forte, é inteligente, é rico, é não sei o quê. Procure um homem que esteja disposto a doar a sua vida por você. E não que esteja disposto a doar a tua vida por amor a ele, né? Mas que esteja disposto a doar a sua vida por amor a você. Uma mulher jamais se negará a ser submissa a um homem que esteja disposto a doar a sua vida por amor a ela, porque é recíproco, né? É recíproco. Agora sim, uma mulher vai estar indisposta a ser submissa a um homem que não está disposto a doar a sua vida por amor a ela, que só grita, que só briga, que só humilha, que é carrasco, que é grosso, que é não sei o que. Não, isso não é masculinidade, isso é animalidade, é qualquer outra coisa, mas não é ser homem. Ser viril, estovir. Seja homem de verdade. E a imagem do homem verdadeiro está aqui. Está aqui. Então, primeira coisa, meus irmãos, se você que é homem, quer continuar esse itinerário de vida espiritual, então tenha isso
em mente. Você tem que saber o que é ser homem. E agora você sabe. E você precisa abraçar essa causa e ser homem de verdade. Ser homem de verdade. E aqui eu elenquei algumas qualidades que chamei de virtudes do homem que tem que ser homem como foi o Cristo, homem com H maiúsculo, né? Então, primeira coisa, coragem. Padre do céu, e agora? Porque eu sou medroso, o que eu faço, né? Não sou homem. Bom, pode ser verdade que quando o homem é muito medroso, então a masculinidade dele está prejudicada. E aqui, quando eu falo de masculinidade, não tem nada a ver com homossexualismo, homossexualidade. Não é essa a questão. Estou falando de ser homem mesmo, né? A sua essência. Isso é outros 500, né? A questão da homossexualidade, né? Estou falando de ser homem, não é de atração sexual. Aí o homem, puxa vida, é medroso, o que eu faço? Né? Santa Elizabeth da Trindade vai falar que, vai dar uma dica para você, bem boa. Ter coragem é ir com medo. Bom, ser corajoso é ir com medo. Não é não sentir medo. Se você não sente medo de nada, então tem algum problema aqui, né? Tem algum transtorno ali que você é insensível a qualquer coisa. O homem, que é masculino, ele sente medo, mas o medo não atrapalha ele. O medo não é um obstáculo na vida dele. Ele sente o medo, mas vai com medo mesmo. Então digo para você, se você é medroso, quer uma dica para perder esse medo? Vai com medo. Que vai sumir o teu medo, eu não sei. Talvez Deus te dê uma graça, assim, da fortaleza de você ir perdendo o medo aos poucos. Mas uma coisa é certa, se você tem medo, vai com medo e seja corajoso. Isso é estovir, ser homem. Seja homem. Depois, o homem é protetor. Desde o princípio, a gente até fazendo um estudo sobre os homens das cavernas, naturalmente, instintivamente, o homem já sabia que ele tinha que proteger a mulher pela sua própria constituição física, pelos ombros, pela força, por aquilo que ele é formado. Então, ele tem que ser o protetor da mulher. Então, segunda coisa é protetor. Você tem que proteger a sua casa. Você tem que ser o protetor. Se você está vivendo ainda com os teus pais, saiba disso. Você tem que ser o protetor dos teus pais também. Você tem que ser naturalmente protetor, você tem que proteger. Não é super protetor, como estão falando hoje, né? Que é uma pessoa ciumenta, que não deixa que ninguém toque, tudo aquilo. Não. É uma proteção que gera liberdade, mas que ao mesmo tempo não permite que nada de mal aconteça. Jamais. E se algo de mal acontece, então você procura tomar as devidas providências, sendo homem honesto, sendo homem também que é justo. Não é saindo da lei, né? Bateu no meu irmão mais novo, agora eu vou lá e vou matar a pessoa, né? Isso não é masculinidade, isso é burrice, é loucura, né? Desculpa até o jeito de falar, mas é verdade, né? Então, ser homem é ser justo, ser honesto e ser protetor, saber proteger. Então, se você quer conquistar uma mulher ou quer reconquistar a sua esposa, sua noiva, sua namorada, saiba disso, você tem que proteger ela. Se ela não se sentir protegida perto de você, então tem alguma coisa errada no relacionamento de vocês. Ela vai procurar alguém que proteja ela. Vocês entenderam? Então você tem que ser o protetor da tua casa, não outro homem, não outra pessoa, porque você na tua casa tem que ser o Cristo, a cabeça, e ela tem que ser o corpo. Quem protege a igreja é Cristo. Quem conduz a igreja é Cristo. Quem defende a igreja é Cristo. É Cristo, então nós devemos ser assim. Terceiro ponto, fidelidade. O homem infiel, ele não só trai a sua mulher, mas ele se trai, porque ele está deixando de ser homem. O homem que não tem fidelidade, ele não é homem. Porque um dos aspectos do homem é a fidelidade, porque ele é determinado. Ele falou para aquela mulher que até que a morte nos separe, é até que a morte nos separe. Ele vai ser fiel àquela mulher até o fim. Isso é ser homem. É ser masculino. O homem que trai a sua esposa, que trai a sua namorada, que trai a sua igreja, né? É um homem que está passando por um sério problema de masculinidade, né? Quarto ponto, a decisão. Ora, é a cabeça. O homem não pode ser indeciso.
Padre, o que eu faço? Eu sou tão indeciso. Porque o medroso, né, aí vem a questão da coragem, né, acaba sendo indeciso. Bom, a decisão vem de uma maturidade espiritual. Aqui a gente está no segundo ponto do itinerário, né, que é o amor a si mesmo. Então você tem que amar a Deus e saber que na tua cabeça quem governa é Deus. Então você tem que pedir o auxílio divino para que Deus te governe, para que Deus te ilumine. Então peça luzes ao Espírito Santo para que te dê fortaleza, discernimento, para que te dê também o temor a Deus, temor de Deus, para que você consiga tomar as decisões corretas. Então seja uma pessoa decidida, no sentido de não voltar atrás nas decisões que você sabe que é a verdade. Que é a verdade. Depois o quinto ponto, a força. O homem, ele tem que ser forte, não pode ser molenga. Desculpa se eu falo, mas é verdade. Você não vai deixar a sua esposa, por exemplo, trocar o botijão de gás e levar lá para fora, ou ela trocar o galão de água, ou carregar o lixo. É trabalho teu. Da mesma coisa, você não vai permitir que a tua esposa faça todas as coisas da casa sozinha. É teu também o trabalho, você tem que ser forte. Se tua esposa está fraca, você tem que dar essa força que ela precisa. Quando a igreja passa por certas dificuldades, como está passando agora, é Cristo quem sustenta ela, porque Ele é a força da igreja. Ele é cabeça, o Cristo é a força do corpo místico que é a igreja. Você, homem, tem que ser a força da sua casa. Se acontece um problema na sua casa, um problema financeiro, de saúde, e que a mãe naturalmente vai ficar mais sentida, porque, puxa vida, o filho saiu de dentro dela, então os laços estão muito mais ligados do que com o pai. Não que o pai é insensível à questão do filho, não, mas é diferente. É próprio da maternidade sentir mais forte a doença de um filho, é próprio dela. Então o homem, ele tem que ser forte naquele momento. Ele tem que dar a força, a subsistência, tudo aquilo que é necessário para que a mãe se mantenha de pé, para que a esposa se mantenha de pé. Agora, se o homem é o primeiro a chorar, o primeiro a se desesperar e jogar tudo nas mãos da esposa, então que espécie de masculinidade é essa, né? Então peça auxílio ao Espírito Santo, peça auxílio divino para que você consiga também ter essa força que não vem somente da sua natureza humana, porque vem também. Você foi constituído assim, mas também vem do alto, vem de Deus. E o último ponto, que é a principal qualidade do homem, é Jesus Cristo, né? Que eu coloquei aqui como qualidade, mas é a base de tudo. Você tem que ser outro Cristo. Você tem que ser outro Cristo. Tem que carregar a cruz nos ombros. E não como quem sofre, como sente um peso, como tem que estar sempre amargurado, passa o dia de trabalho, chega em casa carrancudo, com a cara fechada. Isso não está sendo Cristo. Você está carregando a cruz, e a cruz é um sinal de vida, não é um sinal de morte. Foi por causa da cruz que Jesus ressuscitou, que Jesus nos salvou. Por causa da cruz. Então, se a tua cruz é pesada, saiba disso, você é outro Cristo dentro da tua casa. Chega em casa sorrindo. Chega em casa sabendo que fez a coisa certa. Chega em casa com a consciência tranquila de que está levando para sua casa o melhor. O melhor. E amando a sua esposa, não somente com gestos exteriores, mas também interiormente. Tem que partir de dentro para fora, tá bom? Então, eu espero que isso tenha servido de bastante reflexão para vocês com relação a essa masculinidade. É muito importante. Hoje nós estamos vivendo uma grande crise de masculinidade no nosso meio. A gente não sabe mais, até por causa da ideologia de gênero, né? A gente não sabe mais definir o que é ser homem, o que é ser mulher. Está tudo misturado, né? Sopinha de letras, né? Então eu vou ler aqui alguns trechinhos desse livro, O Caminho, de São José Maria Escrivá. Um livrinho que eu gosto muito e recomendo para vocês também. Só vou ler alguns tópicos desse livro, né? Porque eu sei que são muito fortes. Olha só. Número 3 do livro O Caminho, de São José Maria Escrivá. Ele escreve assim: gravidade. Deixa esses meneios e trejeitos de mulherzinha ou de moleque, que o teu porte exterior seja o reflexo da paz e da ordem do teu espírito. Isso é muito forte, né? Ainda bem que eu trouxe
o escrito de um santo, né? O Padre Gabriel está falando, é São José Maria Escrivá. E concordo com ele. Deixa esses meneios e trejeitos de mulherzinha ou de moleque. Às vezes, quando um casal se casa, às vezes o homem, sobretudo, né? Porque por algum motivo demora para amadurecer, né? A mulher parece que amadurece mais rápido. Então, às vezes, o rapaz ele quer viver como se fosse ainda um adolescente, né? Como se fosse ainda um menino. E não é um homem, tá? E você é o homem da casa. Então, deixa esse jeitinho, essas coisas, esses mimos e esses trejeitos de moleque para ser homem de verdade. É isso que ele está falando. E que o teu porte exterior, a tua postura exterior, seja somente um reflexo da paz e da ordem do teu espírito. Olha só que forte, né? Número 4, ele vai dizer assim: não digas, eu sou assim, são coisas do meu caráter, são coisas da tua falta de caráter. Ele vai falar, ser homem, estovir, ser homem. Então, se temos um defeito, não são coisas do nosso caráter, mas é coisa da nossa falta de caráter, né? Ele é bem objetivo, né, São José Maria Escrivá. Então ele vai terminar isso aqui dizendo, ser homem, seja homem, homem com H maiúsculo, né? Seja Cristo. No número 17, ainda falando sobre o caráter, ele vai escrever assim, não caias nessa doença do caráter, que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no dizer, o estouvamento, a frivolidade, numa palavra. Essa frivolidade que, não esqueças, torna os teus planos de cada dia tão vazios, tão cheios de vazio. Se não reages ao tempo, não amanhã, agora, fará da tua vida um boneco de trapos morto e inútil. Meu Deus do céu, né? Então, é a frivolidade, é a vida sem sal. Né? Não caias nessa doença de caráter, né? Que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo. Parece que não tem decisão. E é próprio do homem ter essa firmeza, essa decisão, né? Tanto no agir quanto no dizer. Essa frivolidade, uma vida fria, parece uma gelatina, né? Tá ali, bate para um lado e vai, bate para o outro e volta, né? Toda aquela coisa meio sem sentido. Não é para amanhã. Não é para depois, é para agora. Determinada determinação, aquilo que vai dizer Santa Teresa. Inclusive Santa Teresa, ela tem uma parte dos seus escritos que ela descreve um relato, né, em que certa vez ela estava conversando com as irmãs e ela disse que as irmãs tinham que ser viris, onde os varões sentissem inveja e até medo delas, né? Onde elas fossem mais varões do que os próprios varões, né? Claro, no sentido de virilidade, elas tinham que ser decididas, né? As irmãs, interessante, né? E um último ponto, para encerrar esse bloco, número 22, ser enérgico, ser viril, ser homem e depois ser anjo. De novo, ser enérgico, tem energia, tem determinação, tem a força. Depois ser viril, ou seja, tenha virtudes, tenha masculinidade. Depois ser homem e por último ser anjo, ou seja, seja Cristo, seja perfeito. Busque a santidade, é isso, né? É isso que a gente vai pedir nesse programa hoje. Você que é homem, que está assistindo, não que as mulheres não devam assistir esse programa, devem assistir até para compreender também quem que é o homem de verdade, né? Quem que deve ser o homem de verdade. Então vamos pedir hoje, meus irmãos, no término desse bloco do programa, vamos pedir ao Senhor justamente isso, a virilidade. Sejamos pessoas virtuosas, que nós sejamos pessoas que de fato reflitam a identidade que Deus nos deu. A crise de hoje é uma crise de identidade, as pessoas já não sabem mais o que elas são. Então você que é homem, estovir, seja homem. E peça ao Senhor sempre mais essa graça. A graça de ser homem, de ser aquilo que Deus te fez para ser. Não queira ser outra coisa, queira ser aquilo que Deus deseja que você seja. E que maravilha quando dentro de nós tem aquele selo da vontade de Deus. Deus quer que eu seja assim, e eu serei assim. Deus quer que eu seja santo, e eu
serei santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquemos agora com o momento de Santa Faustina, gotas de misericórdia. Convido você então agora a pegar o seu diário de Santa Faustina. Vamos ver o que Santa Faustina pode nos iluminar com relação ao tema do programa de hoje, o Estovir, o seja homem. Vamos ver o que é essa mulher, né, tão forte, tão determinada, pode nos ensinar com relação à masculinidade. Então, eu peço que você abra o diário de Santa Faustina no número 1237. Diário de Santa Faustina, 1237. Ela escreve assim: Ó Jesus, como é grande a escuridão que me envolve e o nada que me invade. Mas, meu Jesus, não me deixei sozinha. Concedei-me a graça da fidelidade. Embora eu não possa compreender o mistério dessa provação, posso ao menos dizer: seja feita a vossa vontade. Nossa, é um trechinho bem pequeno, mas que define tudo aquilo que a gente viu hoje. Não sei se vocês perceberam, mas olha o que Santa Faustina primeiro fala. Ela revela aquilo que ela está sentindo dentro dela e revela para Jesus. Ali naquele momento, a esposa com o esposo, o corpo com a cabeça, o Cristo com Faustina. E ela diz: Jesus, dentro de mim tem uma escuridão muito grande, tem uma escuridão imensa dentro do meu nada. Mas, meu Jesus, não me deixei sozinha. Olha o que ela pede, né? Ou seja, não se separe desse corpo, que a cabeça esteja unida a mim, esteja comigo, não me deixei sozinha. Concedei-me a graça da fidelidade. E o que a gente falou agora há pouco, né? A fidelidade, que é um aspecto muito importante para a masculinidade, para o ser homem, a fidelidade. E ela pede para quem? Para a cabeça, para Cristo. Dai-me a graça da fidelidade. Por quê? Porque ela sabe que Jesus é fiel. Porque ela sabe que Ele é fiel. Embora eu não possa compreender o mistério dessa provação, ou seja, da solidão, da noite escura, de tudo aquilo que ela estava passando, posso ao menos dizer: seja feita a vossa vontade. Olha só. E aqui a gente entende muito bem, até mesmo esse aspecto da submissão, da igreja com a cabeça do Cristo, do corpo com a cabeça de Faustina, Santa Faustina, com a vontade de Cristo. Eu posso ao menos dizer: seja feita a vossa vontade. O que o Senhor tem para me dizer? Como eu devo proceder agora, meu Senhor? Eu te digo, mesmo sem saber o que, seja feita a vossa vontade. Um outro ponto do Diário de Santa Faustina que eu gostaria que a gente meditasse hoje também é o número 1240. Santa Faustina escreve assim: Nosso Senhor defende muito os seus representantes na terra. Está intimamente unido com eles e manda sobrepor o ponto de vista deles ao seu próprio. Olha que interessante, ó. Nosso Senhor defende muito os seus representantes na terra. Aqui falando, claro, dos padres, dos bispos, até mesmo do Santo Padre, o Papa, né? Nosso Senhor defende. E Ele está tão intimamente ligado e unido a esses representantes que chega ao ponto de sobrepor o ponto de vista deles ao seu próprio. Jesus até cede ao ponto de vista dos seus representantes ao seu. Tanta é a sua humildade, a sua submissão também, porque Cristo, além de ser cabeça, é também corpo, não se separa. Então, Cristo sendo obediente novamente, até mesmo aos seus representantes, que na grande maioria das vezes são tão pecadores também como eu, né? E continua Santa Faustina: Conheci a grande familiaridade que existe entre Cristo e o sacerdote. Jesus defende o que diz o sacerdote e muitas vezes se molda com seus desejos, fazendo depender do ponto de vista do sacerdote o seu relacionamento com a alma. E é verdade. Quantas vezes Santa Faustina chegava em um confessionário, até amando do próprio Jesus, onde Jesus pedia para ela: vai falar para o confessor isso, e pede autorização disso, e o confessor ia lá e dizia: não, você não vai fazer isso, Faustina.
E Jesus falava para ela depois: muito bem, você foi obediente. E eu agradeço muito a sua obediência. Você me agradou mais, Faustina, obedecendo ao teu confessor, do que se tivesse passado por cima da ordem dele e tivesse obedecido somente a mim. Olha aqui, que interessante, né? Esse ponto de vista também de Jesus, que nos ensina o segredo da humildade. E ela termina assim: nas graças especiais, conheci muito bem até que ponto partilhais com eles o poder e o mistério. Ó Jesus, mais do que com os anjos, alegro-me com isso, porque tudo isso é para o meu bem. Que lindo! Que lindo esse amor que Jesus tem para com a igreja, sendo até mesmo submisso à igreja. Ele que é a cabeça da igreja, mas mais lindo de tudo isso é que Jesus ainda se oferece como sacrifício, como oblação. Ainda se oferece em cada Santa Missa. Nós vemos novamente, nós revivemos aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, na sua paixão, morte e ressurreição, o mistério pascal. E ali nós podemos assistir e participar aquele grande mistério, sendo ao mesmo tempo corpo de Cristo e cabeça de Cristo, porque fazemos comunhão com Ele. Seria loucura se nós que recebemos Jesus Eucarístico, nós contestássemos essa verdade de que quando Jesus entra dentro de nós, ali está a cabeça e o corpo de Cristo, e ali Ele está restaurando a nossa natureza corrompida. Eu peço a você essas grandes graças do nosso Senhor, para que Ele restaure a sua natureza corrompida. Todos nós que somos vítimas e submissos a esse pecado original, todos nós temos sim a possibilidade, a potência de sermos pessoas santas, pessoas restauradas pela graça de Deus. Amém? Que bom! Acolha no seu coração então cada uma dessas palavras. Agradeço pela sua companhia, agradeço por ter permanecido nesse programa até o fim. Eu peço, claro, não poderia faltar esse meu tradicional pedido: não deixe de curtir esse vídeo, esse programa, e ainda mais do que curtir esse vídeo, não deixe de compartilhá-lo. Envie para todos os seus contatos, para todas as pessoas, sobretudo envie para os homens. Você que é dona de casa, você que é esposa, envia para o seu marido, envia para o seu marido que talvez não tenha assistido, envia para o seu noivo, para o seu namorado, envia para o seu irmão, envia para todo mundo. Mas envia também para as mulheres, porque as mulheres hoje em dia também precisam muito compreender quem são os homens e quem eles devem ser. Amém? Então tá bom, muito obrigado pela sua companhia. Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.